Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Aleluia. Bom, vamos orar para que Deus faça a sua vontade nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, Senhor, porque cremos que o Senhor está aqui, que o Senhor sempre está aqui conosco, ó Pai. Nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, ó Pai, e cremos que o Senhor já recebeu, Pai, que o Senhor recebeu o nosso louvor, que o Senhor recebeu a nossa adoração. Ó Pai, e cremos também que as portas do céu se abriram, Pai, para que a Tua palavra venha até nós, ó Pai, e que eu seja apenas um instrumento Teu, ó Pai, apenas um vaso para ser usado, Pai, para falar a Tua palavra, para fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. Ó Deus, tira de mim toda a minha carne, Senhor, qualquer presunção, qualquer prepotência, qualquer arrogância da minha parte, Pai, que eu possa ser usado através do poder do Teu Espírito, Pai, somente através do poder do Teu Espírito essa noite, para entregar a palavra que o Senhor tem para entregar para a Tua igreja, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, como vocês estão hoje? Tá todo mundo bem? Vou perguntar de novo. Como você está hoje? Bem? Então assim, eu quero fazer uma proposta. Para você que respondeu que está bem. E que está bem mesmo. Você só vai interceder por mim aqui, para que eu consiga entregar essa palavra. Ou então você pode até ir para sua casa já. Porque você está bem, você já louvou a Deus, você já adorou a Deus. E hoje eu vou pregar para quem não está bem. A minha palavra hoje é para quem não está bem. Então se você está bem, e você não quer ir para sua casa, você interceda aí por mim, para que eu consiga entregar essa palavra para quem não está bem. E que nós saiamos daqui todos bem. Aquele que não está bem, que saia bem também. E você que está aí na sua casa acompanhando, se você não estiver bem, fica até o final, que no final você vai estar bem em nome de Jesus. Amém? Então a minha pergunta para você já é o título da mensagem de hoje. Como você está hoje? Como você está hoje? Você está como José, que foi vendido pelos próprios irmãos para ser escravo? Porque José, ele era um menino, um filho caçula, talvez um pouco mimado, mas eu percebi assim na história de José que ele não tinha maldade, ele era simples, ele falava aquilo que ele acreditava, ele contava os sonhos que ele tinha, e eram sonhos de Deus, porque depois tudo se cumpriu conforme ele sonhou. E se ele via algo errado, que ele achava que seu pai deveria saber, ele contava para o seu pai. E talvez até por isso, e também pela questão de que ele era filho da mulher que seu pai mais amou, vamos dizer assim, ele era realmente mais amado pelo seu pai. Mas ele foi vítima de toda essa situação. Você conhece toda a história. E eu quero falar de mais alguns personagens aqui. Eu não posso me prender a muitos detalhes, a muita leitura. Mas você conhece a história de José. Você sabe que ele foi muito injustiçado. Que ele não teve culpa por passar por tudo que passou. Mas Deus estava com José o tempo todo.
E eu quero dizer que se você estiver passando alguma situação, alguma coisa parecida com o que José passou, eu quero dizer que Deus está com você também. Vamos colocar Gênesis 37, do 26 ao 28. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Então a situação da inveja que os irmãos tinham de José acabou levando para esse fato, dos irmãos tentarem matar José, jogarem ele numa cisterna, e depois, para se livrar de José, venderam como escravo para ser levado para uma terra distante. E eu quero dizer para você que talvez você está passando por alguma situação que tenha algo parecido com isso aqui. Talvez você não está agindo com maldade, talvez você não tenha intenção de prejudicar ninguém. Mas talvez só o fato de você existir já incomoda alguém. Só o fato de você ser como você é, às vezes já incomoda algumas pessoas, já desperta o ciúme, já desperta a inveja. As pessoas cometem o grande erro de pensar que as pessoas só têm inveja de gente rica. E isso não é verdade. A pessoa que tem posses, que tem dinheiro, talvez ela desperta até algo diferente, talvez até desperta na gente um incentivo para a gente querer se espelhar, querer conquistar alguma coisa também. Talvez isso nem seja uma inveja. A inveja as pessoas têm é da tua felicidade. As pessoas têm inveja se você chega num lugar e é bem recebido. Que as pessoas gostam de você, gostam de conversar com você, gostam de estar do teu lado. Se você vive bem com a sua família, se você vive bem no seu ambiente de trabalho. Isso as pessoas têm inveja. E foi isso que levou os irmãos de José a praticarem esse ato que trouxe tantas consequências ruins para a vida de José. Através disso ele virou escravo. Depois ele acabou indo para a prisão. De novo por algo que ele não tinha culpa. Mas Deus estava com José. Isso foi sendo trabalhado para José depois poder exercer o cargo que ele tinha para exercer. E teve todo um processo, ele precisou liberar perdão para esses irmãos. Mas esse não é o centro da mensagem que eu quero entregar essa noite. Como eu disse, eu tenho outros personagens para falar. Mas se você está passando por alguma perseguição, se você despertou o ciúme de alguém aí, que chegou ao ponto da pessoa querer te prejudicar, eu quero dizer para você que em momento algum Deus perdeu o controle sobre a vida de José, e em momento algum ele perdeu o controle sobre a tua vida. Vamos ler Gênesis 41, do 38 ao 42. Olha só, depois de
tudo que José passou, que você conhece a história, como eu disse, mas ele chegou aí preso, de repente dá uma virada na vida de José. E ele é colocado diante de Faraó e desperta o interesse de Faraó pela sua inteligência. E diz assim no verso 38: E portanto o Faraó proclamou diante da sua corte oficiais: Encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o Faraó declarou a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Faraó disse mais a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o Faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com um linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Deus não perdeu o controle sobre a vida de José. E a tua vida está sob controle dele. A tua vida está nas mãos de Deus. Mas eu vou perguntar de novo: como você está hoje? Será que você está como aqueles 3 jovens, amigos de Daniel, que foram levados cativos? O Ananias, Misael e Azarias, que foram jogados numa fornalha de fogo ardente, porque simplesmente o rei teve um ataque de estrelismo e mandou construir uma estátua de ouro para que todos adorassem. E eles estavam lá, escravizados, servindo a esse rei. Mas eles tinham algo dentro deles que não os permitiam se curvar diante de algum Deus que não fosse o Deus deles, o Deus verdadeiro. E eles foram colocados à prova. Chegou na hora, ia ter todo um cerimônio lá, ia tocar todos os instrumentos e todos teriam que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. E eles não se curvaram. Só que eles estavam se destacando também ali no treinamento que eles estavam passando ali para servir no palácio. E aí os invejosos, sempre os invejosos, né? Ó, rei, os meninos lá que o senhor mandou trazer não se curvaram. Ah, o quê? Não se curvaram. Daniel. Daniel 3, do 16 ao 20. Então, Sadraque, Mesaque, Abednego, porque o rei tinha mandado trocar o nome deles aqui, né? Responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego
e os atirassem na fornalha de fogo ardente. E a palavra segue, diz que os soldados que jogaram eles na fornalha, só de chegar próximo da fornalha para atirá-los lá, eles morreram queimados. Mas eles não se curvaram, eles tinham um motivo para não se curvar. Eles sabiam no Deus que eles criam. E de repente, talvez você não está bem hoje, porque você tem sido confrontado dia após dia por um sistema que quer fazer você se curvar diante de algo que teu Deus não quer que você se curve. Talvez não, nós somos colocados diante de um politicamente correto todos os dias. E se a gente não vigiar, se a gente não se policiar, a gente de repente já vai estar falando algo, vai estar concordando com alguma coisa que não é a vontade de Deus. Porque hoje está assim. O mundo está dessa forma. O mundo está assim, ele quer colocar situações para nos fazer curvar diante de situações que são totalmente o oposto àquilo que o nosso Deus tem para nós. E se a gente não tiver vigilante, a hora que a gente menos percebe, a gente está se curvando. Eu lembro que um dia apareceu num grupo aqui da igreja, na época da pandemia aí, alguém colocou lá e disse assim que a gente precisava prestar atenção, que a gente precisava ter empatia. Aquilo deu uma dor no meu estômago, porque empatia é uma palavra bonita, o significado dela é um significado bonito, é se colocar no lugar do outro. Mas essa palavra, principalmente na época da pandemia, foi usada exaustivamente para tentar justificar uma série de coisas que querem nos empurrar a goela abaixo, que não é a vontade de Deus. Vocês sabem, para uma série de justificativas que foi usada essa palavra. E de repente a gente está colocando no nosso meio, de repente, a hora que a gente vê, a gente já está concordando. Mas o Deus daqueles meninos não permitiu que eles fossem queimados naquela fornalha. Deus honrou a lealdade deles. Deus honrou a fidelidade deles. E eles saíram ilesos. E assim, Deus não perdeu o controle sobre a vida deles. E Deus não vai perder o controle sobre a tua vida, se você se manter fiel. Se você não se curvar diante de tantas coisas que têm sido colocadas para nós aí. Segue lá no Daniel 3, do 24 ao 30. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então, vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Aleluia!
Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Deus Elá, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram poder em ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado, e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Ei, seja fiel. Continue sendo fiel ao teu Deus. Não se curve ao sistema. Não se curve ao politicamente correto, que ele vai te promover e vai te fazer prosperar. Deus não perdeu o controle sobre a vida desses meninos e não perdeu o controle sobre a tua vida. Eu vou perguntar de novo, como que você está hoje? Será que alguém que não estava bem já melhorou? Será que você está hoje como Daniel, que foi jogado na cova dos leões? Numa história quase parecida com a dos meninos. Daniel foi jogado na cova dos leões, pagando um preço por ter orado ao seu Deus. Mas na realidade, Daniel não foi parar na cova dos leões porque orou a Deus. Orar a Deus foi parte de uma armadilha, todo um esquema que fizeram ali para pegar Daniel, porque sabiam que ele orava a Deus. E Daniel estava crescendo no conceito do rei. E isso despertou mais uma vez o quê? Inveja, ciúme. E aí prepararam toda uma situação. O rei, como sempre, né? Orgulhoso. Então chegaram: ó rei, e se a gente fizer um decreto aqui que ninguém pode orar, a não ser para o senhor e tal? Porque, rei, afinal de contas, o rei, opa, legal essa ideia, gostei. Agora só vão orar para mim. Porque sabiam que Daniel orava. Então, prepararam o decreto, o rei assinou. E aí foram lá dar o flagrante no Daniel orando. Percebe como às vezes a maldade das pessoas, ela consegue nos prejudicar? Por mais que você esteja fazendo só a tua parte, por mais que você não esteja fazendo nada de errado, por mais que você não esteja prejudicando ninguém, você está lá só vivendo a tua vida, cumprindo a tua obrigação.
E você nem sabe que tem alguém tramando alguma coisa contra você. E por algum tempo, essa trama consegue te prejudicar. Por algum tempo. Porque quando você é fiel ao teu Deus, Ele vai dar um jeito de te livrar. Ele vai dar um jeito de te livrar. Coloca lá Daniel 6, de 13 a 16. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei, os que tramaram toda a situação. Ora, pois, Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinastes. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. O rei até tentou salvar Daniel, mas ele tinha assinado. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens, e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou Daniel, dizendo que Elá, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Então, olha até que ponto chegou a maldade, a trama. Mesmo o rei não querendo, ele foi obrigado a colocar Daniel na cova dos leões. Porque ele já tinha assinado, não podia voltar atrás. O rei não podia voltar atrás. Mas o rei dos reis, ele poderia converter a situação, e ele converteu. Ele converteu, porque ele não perdeu em nenhum momento o controle sobre a vida de Daniel. Como ele não perdeu e não perde, não vai perder em nenhum momento o controle sobre a tua vida, sobre a minha vida. Daniel saiu ileso da cova dos leões. Da mesma maneira que ele entrou, ele saiu. Vivo e sem nenhum arranhão. Porque o Deus de Daniel estava no controle de tudo. E o nosso Deus está no controle de tudo. Verso 26 a 28. O rei ficou ansioso. A palavra diz que ele não dormiu toda aquela noite. Ele não via a hora que amanhecesse o dia. Porque até o rei creu no Deus de Daniel. E quando amanheceu o dia, o rei foi lá na porta da cova dos leões, chamar por Daniel. E Daniel respondeu: ó rei, glória a Deus. O Deus de Daniel tinha livrado. E olha o resultado. Eis que é dito um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus, livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elá, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dario e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa.
além de Deus livrar Daniel, ele também fez o rei entender que não adiantava tentar lutar contra o Deus de Daniel. Ele fez o rei reconhecer que não tinha outro Deus como o Deus de Daniel, que é o meu Deus, que é o teu Deus. O Deus que não perdeu o controle sobre a vida de Daniel e não perde o controle sobre as nossas vidas. E eu vou perguntar de novo. Só falta 3 ou 4, talvez. Como você está hoje? Ou será que você está como Agar, com Ismael, esperando a hora de morrer no meio do deserto? E aqui, coloca Gênesis 21, verso 9. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo de seu filho Isaque e pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho Isaque. Mas a questão aqui não foi o menino rir do outro. Aqui já tinha uma raiz de amargura antiga. E foi um embaraço que a própria Agar arrumou para a vida dela. Porque Agar, a princípio, ela não tinha nada a ver com a ansiedade de Abraão e Sara. Ela estava lá fazendo o papel dela de serva, de escrava. E na ansiedade de acelerar aquilo que Deus tinha para a vida de Abraão e Sara, Sara resolve que Abraão deveria se deitar com a escrava e ter o filho que Deus havia prometido, já que ela não podia gerar. E até aí, a consequência seria só deles. Agar estava lá como serva, como escrava, obedeceu a sua senhora, e ela poderia até ser uma vítima dessa situação. Só que quando ela se viu grávida, quando ela percebeu que ela tinha gerado um filho de Abraão, aí subiu para a cabeça. Aí fala que ela insultava a sua senhora na palavra. Aí imagina, a senhora, a patroa, não podia gerar. E era muito terrível isso naquela época. E eles estavam ansiosos, porque a promessa de Deus é que ele seria pai de multidões. Mas ela não gerava. A pressão deveria ser grande na cabeça dela, a cobrança. Aí ela tenta dar um jeitinho de acelerar a coisa. Só que aí a escrava começa a insultar. Eu imagino que ela passava e fazia assim, ó. Não precisa nem forçar muito. E aí, já houve um fato que Abraão precisou mandar a Sara embora. Aí Deus fala com ela no deserto: volta lá e se humilha para tua senhora. E ela voltou. Deve ter se humilhado, se humilhou. Mas ficou algo no coração de Sara. E depois, na primeira oportunidade. Então, isso foi um embaraço que ela mesma arrumou para a vida dela. Ela estava no deserto agora, com o seu filho
que ela deixou até longe dela, para não ouvir o menino chorar, para não ver o menino morrer de fome e de sede, por algo que ela mesma. Agora não foi questão de inveja, de ciúme, ela mesma causou esse embaraço para a vida dela. Mas Deus também estava no controle da vida de Agar e de Ismael. Deus também estava no controle da vida deles. Gênesis 21, 17. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Deus não perdeu o controle sobre a vida de Agar e Ismael. E nem sobre a sua vida. Hein? Eu vou perguntar de novo, como que você está hoje? Será que você está como Elias? Dentro da caverna? Com medo de Jezabel? Elias tinha desafiado e derrotado 450 profetas de Baal. Ele fez, Deus fez, através da vida dele, coisas tremendas. Fez queimar lenha e holocausto, onde foi jogado água 3 vezes. E Elias orou para mandar fogo e Deus mandou fogo. E quando ficou provado que era o Deus de Elias, e não o Deus Baal, então Elias passa a espada a todos os profetas de Baal. Ele desafia, vence e mata 450 profetas. Mas olha só como que as coisas acontecem. Elias estava ali no auge, então, da sua comunhão com Deus. Tudo que Elias falou, Deus fez. E às vezes a gente pode se pegar assim também. Às vezes a gente está num bom momento com Deus, a gente está falando com Deus, está orando, Deus está respondendo, está tudo bem na nossa casa, está tudo bem no ministério, está tudo bem no trabalho. E às vezes alguém fala que está passando por alguma luta, alguma coisa, às vezes a gente tem até um preconceito, né? Ah, mas como assim? Olha só o que aconteceu com Elias. Derrotou 450 profetas. E depois foi se esconder numa caverna com medo de uma mulher. 1 Reis 19.
Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Então o mesmo Elias que tinha derrotado todos os profetas, por causa dessa mensagem, fugiu amedrontado, andou, pediu a morte para Deus, e aí depois andou 40 dias e 40 noites no deserto, até se enfiar numa caverna, com medo de morrer. Pediu a morte e se escondeu com medo de morrer. Olha como é que estava a cabeça. E às vezes isso pode pegar a gente. Às vezes quando a gente acha que está tudo bem, que está tudo sob controle, de repente a gente se acha dentro de uma caverna. E não quer sair. E tudo que a gente quer é que alguém passe a mão na minha cabeça, fala: ai, mas coitadinho de você. Então é isso que aconteceu? Você está com medo dela? Está com medo? Eu vou resolver isso para você. Deus não perdeu o controle sobre a vida de Elias. Mas eu acho que não foi bem o que Elias queria ouvir. E eu tinha já alguma coisa aqui a respeito disso. E lá no congresso, o profeta Robert entregou uma palavra a respeito disso que falei: meu Deus, eu vou usar. Então vamos lá, 1 Reis 19, verso 15. Elias está lá na caverna, com medo, com depressão, chorando. E aí Deus vai falar com Elias. Então o Senhor Deus lhe orientou, verso 15: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Hazael como rei da Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens, beijando-as. Então olha só, Deus foi socorrer Elias na caverna, no momento de fraqueza, no momento da depressão dele. Mas ele não passou a mão na cabecinha lá. Pelo que eu entendi aqui, foi uma palavra dura. E eu, de coração, eu não tinha conseguido relacionar esse verso 18 aqui, para encaixar nessa mensagem. Mas eu não sou nem louco para achar que o apóstolo lá não está certo. Porque o que eu tinha era assim, é que Deus disse para Elias: ó, volta pelo mesmo caminho que você veio. E vai fazer o que eu te mandei fazer. Vai fazer o que você tem para fazer. Mas o que eu entendi lá, da revelação que Deus deu para o apóstolo lá, é que volta pelo mesmo caminho
que você veio. Vai fazer o que você tem que fazer, que eu já te mandei. E eu já tenho outro para ficar no teu lugar. E tem mais 7.000 na fila. Hã? Tá reclamando? Tá achando muito pesado? Já tem um para ficar no teu lugar. E tem mais 7.000 na fila. E a palavra do apóstolo lá. Esse é Elias. Esse era Elias. Imagina a fila que tem atrás de nós, irmãos. Imagina eu, se eu me sentir alguma coisa, se eu me sentir alguém. Se tinha 7.000 na fila atrás de Elias. Imagina o tamanho da fila. Imagina o tamanho da fila. Mas de qualquer forma, Deus não perdeu o controle sobre a vida de Elias. Amém? E Ele não perdeu o controle também sobre a minha vida e sobre a tua. E eu vou perguntar pela última vez. Como que você está hoje? Será que você está como Davi? Na frente de Golias? Com algumas pedras na mão? Primeiro Samuel 17, verso 43. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Você conhece a história. Todas essas que eu falei aqui. Você conhece também a história de Davi. Davi era um menino caçula, que não deveria nem estar na guerra. Foi lá só para levar um favorzinho do seu pai para o comandante, para ver se dava uma facilitada na vida dos irmãos. Leva lá um queijinho para o comandante, para ver se pega leve com teus irmãos, né? Não está escrito isso, mas é isso. Dá um agrado lá para o comandante, teus irmãos estão lá, né? E aí Davi chega lá e está vendo todo aquele alvoroço, todo aquele burburinho, e o gigante falando coisas terríveis contra o exército, contra o povo, contra o Deus de Israel, e ninguém faz nada. E aí ele resolve enfrentar o gigante. E quantas vezes a gente tem que se colocar na frente de um gigante? Às vezes é todo dia. Às vezes cada dia parece um gigante diferente. Um gigante maior que o outro. Mas você imagina Davi, pequenininho, corajoso, mas pequeno. Só tinha fé e coragem. E de repente ele resolve enfrentar esse gigante que estava afrontando todo o exército de Israel, afrontando o Deus de Israel. Eu não sei, irmãos, mas eu imagino que Davi falou: eu vou. Só que talvez a hora que ele estava de frente para o gigante, eu não sei se ele não pensou: meu Deus, eu não pensava que era desse tamanho. Mas ele já estava lá. Ele já tinha decidido no coração dele enfrentar aquele gigante. E o escudo de proteção dos homens não serviu para ele. As armas dos homens não serviu para ele.
Davi foi para enfrentar aquele gigante, confiando na proteção de Deus, única e exclusivamente. Porque ele olhava para frente, ele via um gigante, muito maior que ele, muito mais forte que ele, com armas mais poderosas que as simples pedras que ele tinha na mão. E ele olhava do lado e não via nada. Se ele olhasse para trás, ele ia ver um monte de gente covarde com medo. Que no coração daquelas pessoas eles tinham certeza que Davi ia morrer. Eles deixaram Davi lá só para ganhar tempo. Deixa ele lá, que o gigante vai matar ele, e aí hoje vai ficar por isso. E amanhã a gente vê o que faz. Davi sabia que não podia contar com ninguém. O gigante na frente, ninguém dos lados e um monte de covarde medroso atrás. Um exército de medrosos e covardes atrás dele. E às vezes, amado, é assim que vai ser a nossa batalha com o nosso gigante. Porque tem gigantes que vão aparecer nas nossas vidas, que nós vamos ter que batalhar contra eles. Que ninguém vai poder nos ajudar, a não ser o Deus que ajudou Davi. E foi com essa fé, com essa determinação que Davi foi enfrentar esse gigante. E se você tiver assim, exatamente como Davi, o gigante na tua frente, você olha para um lado e não vê ninguém. Você olha para trás, se você vê alguém, mas alguém que está com medo, que não confia, que você pode vencer, que não confia no teu Deus, eu digo para você que você tem que prosseguir. Porque Deus não perdeu o controle sobre a vida de Davi. E Ele não vai perder o controle sobre as nossas vidas. Primeiro Samuel 17:45. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança, escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou, dando com o rosto em chão. Ei, um gigante de 3 metros de altura leva uma pedrada na cabeça e cai com o rosto no chão? Qual que era a lógica? Era cair de costa. Mas caiu com o rosto em chão, para ficar provado que era o poder do Deus de Davi. Que Davi usou a arma de Deus, a arma que Deus colocou nas mãos dele.
Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho, sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram que a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Deus não perdeu o controle sobre a vida de Davi. E Ele não perde o controle sobre a minha vida e sobre a tua. Em nenhum momento, Deus perdeu o controle sobre a vida de José, sobre a vida dos 3 jovens, sobre a vida de Daniel, de Agar, de Elias, de Davi. Todos eles passaram muito perto da morte. Mas Deus esteve com todos eles. E Ele está comigo e com você. Ele não perde o controle jamais, queridos. E tem uma coisa que esses personagens aqui não tinham, que nós temos. Nós temos uma palavra que está lá em João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós temos essa palavra. Eles passaram muito perto da morte. Mas nós temos essa palavra. Jesus tem vida para nós. E vida em abundância. Nós precisamos fazer por merecer o sangue que Ele derramou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E para encerrar, eu comecei em Gênesis, vou encerrar em Apocalipse. Apocalipse 21. Eu vou ler do 1 ao 7. E o 8, você lê em casa. Como dever de casa, tá? Então, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. E o mar não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Portanto, a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água viva, da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você é filho, amém? Nós somos filhos. Deus não perdeu o controle sobre a nossa vida. Nós somos filhos. Glória a Deus. Obrigado.
por mais essa oportunidade. Fica de pé, vamos orar. Senhor, Deus, Pai, Tu que és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, nós ouvimos aqui a Tua palavra, Pai. O Senhor falou conosco, Pai. Ó Deus, nós cremos que o Senhor, em momento algum, Pai, perdeu o controle sobre nossas vidas. Nós cremos que tudo está em Suas mãos, Pai. Assim como esteve com José, assim como esteve com os 3 jovens, assim como esteve com Daniel, assim como esteve com Agar, Pai, assim como esteve com Elias, assim como esteve com Davi, nós cremos que Tu estás conosco, Senhor, porque nós temos uma promessa, Senhor, que o Senhor nos dá vida e vida em abundância, e que nós somos feitos filhos Teus, Pai. Te agradeço por essa oportunidade, por essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Passa a palavra, Pastor Marcos. Amém. Senhor, Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Despede o Teu povo, Senhor, na confiança de que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nos dê um restante de semana abençoado, Senhor, que nada fuja do Seu controle, Pai. Assim nós Te pedimos, Pai, assim nós declaramos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Nós Te agradecemos e nos despedimos em nome de Jesus. Amém.